Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Malaquias 3:10, Deus orienta-nos a levarmos o dízimo para a casa do tesouro. Essa orientação foi dada primeiramente aos israelitas. E como nós vimos, já estudamos, Paulo em 1 Coríntios 9, 13 e 14, ao ele dizer que aos que pregam o evangelho devem viver do evangelho, ele está exatamente se baseando no sistema levítico de dízimos e ofertas, lá em Números 18. Então Paulo pega Números 18 e o aplica para a realidade do Novo Testamento. E por isso o sistema de dízimos é válido, continua válido, não há dúvida alguma disso. Tá? Agora, há uma expressão interessante em Malaquias 3:10, onde Deus diz que tragam todos os dízimos à casa do tesouro. O que isso significa? Lerei para você o texto na Nova Versão Transformadora, onde ela traduziu muito bem esse termo casa do tesouro. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Deus instruiu os israelitas a levarem os dízimos à casa do tesouro. E que era o quê? Eram depósitos, compartimentos no templo onde se guardavam os dízimos. Em produtos agrícolas, que era a principal moeda de troca, mas também por meio de outros recursos que serviam de moeda de troca. Ok? Então, o dízimo ele era levado no templo. O que isso significa? Quem escolhe o lugar onde o dízimo deve ser empregado é Deus, não é você e não é eu. Até mesmo em Deuteronômio 12, versos 5 e 6, Deus disse que ele escolheria um lugar onde os israelitas levariam os seus dízimos e as suas ofertas. E quando Malaquias 3:10 diz que devemos levar à casa do tesouro ou aos depósitos do templo, isso está dizendo, amigo ouvinte, que a administração do dízimo não compete a você e nem a mim. Portanto, você não deveria jamais perguntar o seguinte: eu posso levar o meu dízimo a uma instituição de caridade? Você não pode perguntar isso porque Deus não te autorizou a fazer isso. A instituição de caridade não é a casa do Senhor, não é a igreja, não é o templo. O termo depósito do templo se refere aos compartimentos que existiam no templo. E isso era administrado pelos levitas, ou seja, isso é administrado pelo líder religioso, isso não é administrado por nós. Se o dízimo fosse administrado pelas pessoas do jeito que elas quisessem, Jesus nunca ia voltar. Sabe por quê? Cada um iria utilizar o dízimo do jeito que quisesse. Cada um destinaria o dízimo para onde bem entendesse. Não, Deus deixou bem claro, tragam todos os dízimos aos depósitos do templo. Deus incumbiu pessoas com esta função de administração do dízimo, porque nós, membros da igreja, por mais que sejamos dedicados e envolvidos com a missão, nós não temos a ampla visão que outros irmãos têm para perceberem as reais necessidades evangelísticas nas quais o dinheiro deve ser empregado. Por isso, de acordo com Malaquias 3:10, o dízimo não pode ser administrado por nós. Isso não nos compete. O dízimo é santo ao Senhor e ele incumbiu outras pessoas, os líderes, de executar essa função. Agora você pode estar se perguntando, mas e se o pastor usar o dízimo indevidamente? Se um líder administrar o meu dízimo da forma errada? E se um líder usar o meu dízimo para ele viver no luxo? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que você tem a ver com isso? O dízimo é uma relação entre você e o pastor ou é uma relação entre você e Deus? Segunda pergunta, o dízimo é do pastor ou o dízimo é de Deus? Se a sua relação é com Deus e se o dízimo pertence a Deus, você tem que dizimar independente daquilo que o ser humano vai fazer com o dinheiro. Se ele administrar indevidamente, ele vai dar contas a Deus e receberá o seu justo castigo. Agora, não use o comportamento
indevido de alguém como justificativa para você ser desonesto com Deus. É tão simples avaliar as coisas. Se em Malaquias 3, 8 e 9 é dito que não dizimar é roubar, você vai se tornar um ladrão porque outro foi ladrão? Ou seja, um líder roubou o dízimo, o administrou indevidamente. Aí, porque ele é um ladrão, agora você também vai virar um ladrão? Por favor, não tem nada a ver uma coisa com a outra. De acordo com Romanos 14, 12, a salvação é individual. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Por isso, meu irmão, se você quer ser um cristão bíblico e coerente e racional, seja dizimista, adore a Deus com seus dízimos, baseie a sua fé em Deus e não no pastor. Saiba que Deus pede contas, Deus atua. Por mais que alguém use o dízimo indevidamente, Deus vai dar um jeito de tirá-lo do cargo. Então continue sendo fiel. Não faça a sua fidelidade a Deus depender da fidelidade dos outros. É exatamente isso que o diabo quer. O diabo quer levar pessoas a serem infiéis com o dízimo para levar você também à infidelidade. Então não seja imaturo, não seja imatura, não permita uma coisa dessas. Obrigado por sua companhia, um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.